E agora, hora de um assunto muito sério no nosso Santa Receita. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente todos os dias. O número pode ser ainda maior, já que em apenas 7 em cada 100 casos são denunciados, devido ao medo e à manipulação por parte dos agressores, que em sua maioria são pessoas próximas ou de confiança das vítimas. Mas como os pais podem defender os seus filhos? Como identificar sinais de mudança em situações de abuso e quando é o momento de procurar uma ajuda profissional? Para esclarecer a importância do protagonismo dos pais e a necessidade de um ambiente familiar seguro, sem medo ou desconfiança exagerada para a criança, nós recebemos a psicóloga Bruna Rodrigues e a orientadora familiar Simone Fusaro. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde para vocês. Muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu já vou começar com aquela pergunta mais direta, né, de como que a gente consegue identificar em casa que a criança está sofrendo algum tipo de abuso. É importante a gente observar as mudanças de comportamento das crianças. Então, qualquer mudança de comportamento, se a criança é quietinha, se ela fica mais agitada, ou se a criança é mais agitada e fica mais quietinha. Então, essas coisas elas precisam ser levadas em consideração pelos pais, que alguma coisa pode estar acontecendo. E aí tem algum comportamento específico? Uma vez eu vi também essa coisa do banho, né? Que a criança ou ela toma muito banho, ou às vezes ela evita, ela não quer, ela não se olha mais. Esse tipo de coisa que mexe um pouco com a vaidade, com os gostos da criança, também é uma coisa meio preocupante, por exemplo? Sim, com certeza. Então, essa preocupação pelo corpo é algo natural de se acontecer, mas tudo que vai além daquele natural, que os pais percebam que está passando de um limite, uma preocupação muito excessiva em relação a isso, precisa ser observado com mais atenção e mais cuidado. E a questão da agressividade também é algo para se chamar muito atenção, porque a criança ela não consegue verbalizar com todas as palavras e dizer quais são os sentimentos ali que está acontecendo com ela, né? Então a agressividade por muitas vezes ela vem como uma forma de demonstrar que está existindo algum tipo de angústia e é uma forma dela de se expressar sobre aquilo que está acontecendo. Se é possível, né? Eu acho que é uma coisa que os pais hoje têm feito mais ou deveriam fazer antes que aconteça. Como é que eu posso cuidar do meu filho antes que algo assim aconteça? Então, a gente fica assim, muito dividida, porque hoje, com as informações, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Como tudo na vida. Então, com tanta informação, os pais ficam muito preocupados e às vezes assustam a criança, né? Então começam a dizer para a criança o tempo todo, olha, ninguém pode pôr a mão no seu corpinho, olha, só o papai e a mamãe podem limpar você e tal. Mas a criança é um ser dependente e ela vai para a escola, alguém vai ter que ter os cuidados com ela, né? Se ela tá com o vovô e a vovó, alguém vai precisar cuidar. Então, na verdade, o que eu digo assim, os pais eles precisam cuidar, eles cuidam. Não adianta eles colocarem na cabeça de uma criança pequena, né, no início da infância, preocupações dessa natureza. Porque daí você começa a gerar um problema na cabecinha da criança antes que de fato ele exista, né? Então, oriento alguns pais que acabaram fazendo isso. Então falam para a criança o tempo todo que ninguém pode ver o corpinho deles, ninguém pode pôr a mão, ninguém. E depois tem uma dificuldade enorme, até mesmo na escola, porque a criança não deixa, por exemplo, a professora ajudar a limpar quando vai ao banheiro, né? Em relação à negação dos pais, a gente sabe que sempre às vezes no primeiro impacto que a criança vai relatar alguma coisa, normalmente os pais têm aquela início de negar, falam assim, imagina, isso é coisa da criança, é besteira da criança, uma bobagem. Como é que faz? Como é que a gente trata nesta forma, quando a mãe ou o pai nega logo de cara, assim, no primeiro impacto da notícia, por exemplo? Olha, não é o que a gente está vendo mais comumente hoje, né? Quando tem uma negação, eu acho que a preocupação é saber se não está acontecendo no âmbito da família. Certo.
Ou se a mãe já Né? desconfiou. Às É, vezes ou já há uma vice-versa, desconfiança, né? E aí a gente nega porque é difícil aceitar Sim, que alguém de dentro da própria casa, de confiança e tal. Agora, o que mais acontece é que a criança não consegue expressar. A criança não diz, né? Raramente ela diz, mas você observa comportamentos. Às vezes ela nem entende bem o que está acontecendo. Né? Mas ela começa a mostrar de algum modo. Então, como ela estava falando, com comportamentos agressivos, às vezes com brincadeiras ou movimentações no corpo que você estranha. Então, o que eu falo muito para os pais, assim, de novo, né? Aquela velha história que a gente fala sempre. Precisa conhecer os filhos. Você precisa conhecer cada um. Porque não dá pra gente dizer assim, a criança fica mais agressiva. Às vezes não. Às vezes não é isso. Depende da criança. Então, se o pai conhece bem a criança, ele consegue perceber alterações de comportamento que chamam a atenção, né? E aí, assim, eventualmente a criança fala alguma coisa. Eu não sei da tua experiência, mas assim, na minha experiência, meninas falam um pouquinho mais. Elas verbalizam um pouquinho mais, né? E os meninos, eles atuam mais, né? Então, eles ficam ou mais agressivos ou fazem algum gesto, algum movimento com o corpo que chama atenção, né? E eu acho que os pais precisam estar muito atentos, porque o equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu tive dando palestra para um grupo de pais, há uns 3 ou 4 meses atrás, e uma mãe, porque ouviu esses estudos, ouve podcast falando sobre o assunto, não sei o que, não sei o que lá, ela decidiu que não ia mais deixar a criança com os avós, né? Então, não, com avós, com tios, porque ouviu que a maior parte dos casos são pessoas de confiança da família, da criança e tal. E aí, eu conversando com ela, eu disse assim, mas escuta, você conhece bem essas pessoas, né? Você, como que foi o teu convívio, a tua infância, como que é? Porque senão também gera um pânico desnecessário, né? porque você não deixa a criança com mais ninguém, entendeu? E não é o caso. Então, acho que você precisa conhecer bem as pessoas e tá sempre por perto, conversando com a criança, não deixar crianças brincando sozinhas dentro de um quarto, porque às vezes a gente pensa só no adulto, né? Sim. Mas tem também aquela criança um pouquinho mais velha, que já tem algumas informações e que vai fazer experiências com o outro, Eu né? acredito bastante assim nessa e vindo aí com essa questão que esse diálogo entre os pais, né, vai favorecer bastante a abertura das crianças para se sentirem à vontade de falar sobre o que está acontecendo, né? Claro que hoje em dia a informação está muito mais clara, a gente tem acesso a isso a todo momento, então as crianças também têm uma clareza maior sobre o que pode ser mais estranho, do que não é tão convencional. E aí, diante disso, a gente precisa ter todo esse equilíbrio dos pais, né? Que os pais tenham essa atenção para aquilo que os filhos estão dizendo, estão levando, está incomodando também, porque tem algumas coisas que a gente sabe, né? O Brasil é desse tamanho, então a gente vai ter um comportamento aqui no Sul que, de repente, lá no Nordeste não é feito da mesma forma. Então, essa forma cultural de lidar com a criança, de lidar com a família, ela precisa ser identificada e precisa ter um limite em relação ao que é aceitável e ao que não é. Então, tudo isso precisa ser analisado dentro desses contextos aí para que a gente chegue em algo que não seja invasivo, que não seja agressivo para as crianças e até mesmo que favoreça esse adoecimento, esse trauma, né? Que não seja traumático, Exato. né? E a gente fala muito disso porque às vezes também acontece esse exagero, né? E aí a criança às vezes cresce com uma percepção de que não foi exatamente aquilo que aconteceu. E isso pode também fazer muito mal, o lado contrário dessa situação, né? De repente os pais criarem uma situação... Potencializarem, Exato. né? Então isso também é preocupante. Mas quando se descobre, né, que a criança realmente sofreu um abuso, como lidar com essa situação para que ela também consiga ser um adulto forte quando ela crescer, né? Porque daí cria-se a dependência de, meu Deus, olha, meu filho, eu não sei. Como é que a gente tem esse equilíbrio? Como faz? Eu acredito que
esse acolher dos pais diante dessa situação, que muitas vezes eles vão precisar de ajuda em relação a essa forma e até mesmo de que jeito eles vão lidar com o assunto, porque vem as questões de culpa, né? Ah, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe para o meu filho. Vem uma série de pensamentos que precisa também ser acolhido diante dessa situação. E é claro, em primeiro lugar, se os pais não conseguirem fazer tudo isso daí, né, que eu sei que é muito difícil, eles precisam procurar ajuda. Então, entender o quanto que se faz necessário uma ajuda nesse momento para fazer esse manejo dessa situação vai ser muito importante, porque a forma de entendimento da criança pode variar, como vocês mesmos colocaram. De repente, a criança não vai entender aquilo, né, como algo que seja definido ali como um trauma, mas, de repente, isso pode se tornar algo significativo, algo que influencia dentro do processo de aprendizagem dela. A criança vai ser aquela criança que vai ter dificuldades ali na escola, vai ser aquela criança que vai ter dificuldade na interação social. Então, ter essas intervenções, ter essas ajudas internas, às vezes se faz muito importante. Você falou da escola. Você acha que a escola pode ajudar de alguma forma, o ensino pode ajudar de alguma forma a prevenção do acontecimento? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que é muito importante a família saber conduzir a criança no que diz respeito à sexualidade. Hoje em dia, eu acho que pode ser um absurdo isso que eu vou falar, vocês podem estranhar, mas assim, eu acho que um abuso já começa a acontecer naturalmente quando a gente trata a criança como adulto pequenininho. Entendeu? Então, a própria família, às vezes, a criança faz uma dança engraçadinha, usa uma roupinha e tal, e você está favorecendo que outras pessoas comecem a olhar para a criança de outro jeito. Não como uma criança, entende? Então, acho que a família precisa estar muito adiante disso. E a escola sempre tomar muito cuidado com o que entra, né? Então, assim, dentro da escola, determinadas brincadeiras, determinadas músicas, determinados comportamentos, eles precisam ser colocados para fora. Aqui dentro não pode acontecer isso, porque você está lidando com diversas famílias diferentes, né? Com diversos modos de pensar, diversas culturas diferentes dentro de uma escola. Então, a escola tem que ter um âmbito ali protegido, né? Eu tenho que proteger as crianças, a criança tem que ser criança. Eu acho que esse é o primeiro passo que os pais precisam cuidar muito. Porque às vezes a gente vê a criança assim, acha bonitinho, fazendo aquela dancinha. Só que você não sabe o quanto você está deixando essa criança despreparada, porque ela está achando normal aquilo, e está provocando outras pessoas que estão no entorno. E que você não conhece. Você não conhece tão bem, né? Isso que você levantou é extremamente importante, né? A gente observar. Observe onde você vai com seu filho, né? Como que é a escola, como são as pessoas que estão em volta, e pense, ele é tudo que você tem, é a joia mais rara que você tem na sua casa. Então, cuide dele com zelo e respeite esse crescimento da criança, né? Porque é bem importante. Que a gente possa falar mais sobre esse assunto, que é delicado, mas que eu acho que merece ser falado, sem né? Dúvida. Porque os pais sempre realmente ficam perdidos, né? Nessa situação e surgem esses sentimentos todos. Sejam sempre muito bem-vindas à nossa casa, viu? Obrigada. Que a gente volte a falar mais sobre isso. Você de casa, aproveite para fazer perguntas, fique à vontade. Se quiser saber um pouco mais, manda mensagem pra gente também, pra gente ajudar você, tá bom? Ó, o Instagram da Simone é @cifusaro e ela tem vários vídeos, explica várias coisas para você aí de casa. E pra Bruna, @pensa_mente_jovem. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada a vocês. Delicado, né? Delicado, mas importante, Importantíssimo. A gente precisa sempre falar sobre esse assunto, por mais que ele seja o mais delicado que exista, né, que fale sobre isso,